Pois bem, meus amigos, nesse último domingo, o presidente nomeado do Varzil Varonil recebeu alta hospitalar e já consegue destruir a economia do país sem a ajuda de aparelhos. E como já era de se esperar, ele apareceu também ontem à noite dando uma entrevista ao Fantástico. E essa entrevista traz novos detalhes muito interessantes que eu quero analisar aqui junto com vocês. E ele tirou até aquele chapéu, porque ele apareceu agora com o chapéu, tá todo mundo perguntando que chapéu é esse, o que tem debaixo do chapéu. Querem descobrir? Fica comigo aqui até o final do vídeo que eu vou mostrar tudinho para vocês e fazer uma análise honesta sobre todo esse ocorrido com a saúde de Lula. Será que é mentira? Será que não é? Então, se você já gostou da pauta, me ajuda a espalhar essas informações, curtindo, comentando e principalmente compartilhando o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupos de Face e de Zap. Dá uma verificada na tua inscrição, vê se ela continua ativa aqui no canal. E se não for inscrito, se inscreve e dá essa moralzinha para mim. Pois bem, feita a introdução, vamos para a pauta de hoje. Vamos começar analisando a notícia da alta, porque eu cheguei a perguntar esse final de semana lá na rede social X por que a cada 2 minutos tinha um jornalista falando não, o Lula está bem, está tudo bem. Por que tanta questão? É estranho. Por que eles faziam tanta questão de frisar que estava tudo bem quando a gente estava vendo o presidente, que, pelas informações que saíam na mídia, teria viajado de emergência de Brasília até São Paulo para fazer uma operação na cabeça. Não é uma coisinha assim tão simples, tão cotidiana como estavam querendo falar. E aí sai a matéria no Poder 360 com os primeiros detalhes que eu quero analisar aqui com vocês. Olha só, Lula ganha alta e deixará o hospital, diz a equipe médica. O presidente deve sair do Sírio-Libanês em São Paulo neste domingo, dia 15, e passará por uma reavaliação na quinta-feira. Então já temos aqui a primeira informação. Ele tá liberado, mas não tá 100% tudo ok, porque ele ainda tem que fazer uma reavaliação na quinta-feira. E aí aqui tem a declaração do Dr. Roberto Calil. Ele reforçou que o Lula está de alta hospitalar, mas não alta médica, já que continuará sendo acompanhado e passará por nova avaliação na quinta-feira, dia 19 de dezembro. Então, ele vai ficar em São Paulo, pelo menos até esta data, ou seja, quinta-feira. Quando for para Brasília, terá restrições na agenda. Então, não tá 100% tudo bem, porque o Lula vai ter aqui, sim, algumas restrições. Ó, nos próximos 15 dias, ele não poderá fazer atividades físicas, apenas passear. Viagens internacionais estão proibidas, mas os voos curtos estão liberados. E isso daqui já é um problema bem grande para o Lula, porque vale lembrar que essa semana é a última semana de trabalho dos nossos maravilhosos parlamentares que precisam sair para descansar aí nas festas de fim de ano, fazer as suas viagens, as suas compras internacionais, dar uma descansada porque eles trabalham demais. Então, essa é a última semana de trabalho lá na Câmara, depois vem o recesso e nessa semana, como sempre, nas últimas semanas, tem votação importante, a oposição empurra a pauta-bomba. Então, seria importante o Lula estar em Brasília, não estará em São Paulo, porque como diz aqui o médico dele, o seu Roberto Calil, ele recebeu alta hospitalar, mas não alta médica. Talvez, eu posso supor, não sei, que terá inclusive enfermeiros ali acompanhando o presidente. Mas vamos aqui ao detalhe que todo mundo quer saber, né? O Lula tirou o chapéu. Vou colocar aqui, ó, e aí ele mostra ali, ó, são 2 curativos, aquele ali atrás, esse aqui na frente. Afinal de contas, ele teve um coágulo, com uma bolinha de sangue, ele teve que fazer um dreno para tirar esse líquido, teve um catéter também inserido ali pela veia femoral, mas agora eu entendo ele querer usar um chapéu com a cabeça desse jeito. É totalmente, na minha humilde opinião, e se você discorda de mim, pode discordar, coloca aqui nos comentários, mas eu acho totalmente plausível, até para proteger de sol, vento, sei lá, cair alguma coisa. É interessante ali esse chapéu até para uma proteção maior. E quando eu postei isso aqui, eu falei que dá para compreender por que ele tá usando chapéu, mas que no vídeo que ele postou caminhando no hospital não dava para ver esses curativos. E aí eu fui lá olhar o vídeo de novo e assim, né, pessoal, dá para ver, é que
na entrevista, ele baixa a cabeça e mostra bem. Aqui ele tá retinho, dá pra ver só um pouquinho o curativo da frente. E depois, quando ele vira, só se a gente prestar muita atenção, porque o outro curativo é bem em cima da cabeça. Então, ele teria que abaixar pra dar pra gente ver. Mas tem ali, ó, quando ele abaixa a cabeça, vamos ver se aparece um ângulo melhor ali, ó. Quando ele dá uma virada de ladinho, dá pra ver que tem um curativo aqui também. Então, na minha humilde e modesta opinião, eu entendo perfeitamente, ele tá usando o chapéu, apareceu os curativos ali. E nesse final de semana saíram muitos vídeos acerca disso, falando que o Lula tinha ido pro Sírio-Libanês, porque iam trocar, porque iam fazer, porque tinha máscara, porque aquilo outro. Bom, a AGU notificou, porque quando eu postei os vídeos, o pessoal falou assim, a AGU mandou tirar o vídeo do Lula no hospital. Não, eles não mandaram tirar o vídeo do Lula caminhando no hospital, esse que eu acabei de mostrar pra vocês. A AGU notificou o YouTube pra tirar do ar conteúdos de desinformação, que eles considerem desinformação de pessoas que têm a opinião de que tem alguma coisa estranha. E, de novo, na minha opinião, se eles querem combater desinformação e fake news, esse daqui não é o melhor caminho. O melhor seria eles exigirem um direito de resposta nesses canais, pegassem as mentiras, refutassem, obrigassem aquele canal a postar o vídeo e fazer a pessoa perder a credibilidade sendo desmascarada, seja lá o que eles consideram desinformação. Não sei qual é o conteúdo, mas aqui, só para esclarecer vocês, que a AGU está pedindo não para retirar o vídeo do Lula no hospital, e sim vídeos do YouTube que comentam esse assunto, que estão espalhando mentiras, que o Lula tinha ido de arrasta para cima, etc, etc. E assim, pessoal, na minha análise, fingir que o Lula tá mal no hospital não é uma boa. Fingir que o Lula está super bem, que nem os jornalistas a cada 2 minutos falando, não, Lula está bem, a gente vendo que o Lula estava no hospital passando por cirurgias na cabeça, isso é esquisito. E dá para entender eles quererem colocar a imagem do Lula como numa saúde melhor do que ele tem. Aqui essa matéria do antagonista ilustra bem, porque não faz o menor sentido eles mentirem que o Lula está mal de saúde. Eles mentirem que o Lula fez uma cirurgia, fazer uma cirurgia fake, por exemplo. Isso não faz o menor sentido. Então, aqui, ó, o horizonte eleitoral de Lula se encurta. A segunda-feira, dia 9, começou com a presidente do PT dizendo que o Lula não tem nenhuma semelhança com o Biden e terminou com o presidente internado para cirurgia de emergência por conta de uma queda. E isso é péssimo para o Lula, porque aí tem 2 anos para a eleição. Será que ele vai ter saúde para a eleição? O tombo já tinha passado um tempo, todo mundo já tinha até meio que esquecido da história do tombo, aí agora parece que esse tombo gerou essa sequela. Será que vai gerar mais sequelas? Como é que vai estar o Lula em 2026? Como é que vai se fazer acordo? Será que tem a perspectiva de que o Lula tenha saúde para cumprir esse acordo? Então, não seria vantajoso neste momento para o político Lula inventar que fez uma cirurgia na cabeça. Então, na minha humilde opinião, aqui, sem teorias de chapéu de alumínio e loucuras, Lula realmente teve um problema, esse problema passou pela cirurgia no Sírio-Libanês e ele está de alta hospitalar, mas não médica, e isso atrapalha demais. Vamos continuar aqui na análise. Eu separei esse trecho aqui, vamos assistir juntos, porque a gente viu a imprensa fazendo um esforço para dizer que o Lula tá bem, mas eles deixaram escapar esse detalhe aqui na entrevista. Olha só o que a Janja e o médico do Lula falam a respeito do que aconteceu. Sim, mas até a hora do almoço ele estava bem. Ele começou a decair durante a tarde e aí a gente foi para o Sírio e eu posso te dizer que depois da noite que a minha mãe faleceu, aquela foi a pior noite para mim. Porque eu não sabia como que a gente ia amanhecer o dia de terça-feira. Então foi realmente momentos angustiantes de não saber o que ia acontecer. Mas graças a Deus a gente tá aqui hoje, ele tá bem. Hoje a gente estava saindo aqui do hospital, ele trocando de roupa. Eu realmente fiquei emocionada de estar vendo ele bem vestindo um blazer. Foi nesse nível de preocupação de achar que não ia sair com ele daqui? Era bem grave a situação. Foi um momento bem delicado. Então, claro, isso passa pela cabeça da gente, mas ele tá aqui firme e forte para seguir cuidando do país e cuidando de mim também. Foi uma situação assim, tão grave, risco
iminente de morte. Foi uma situação grave, né? O quadro que ele teve foi extremamente grave, requeria, obviamente, atendimento de emergência, mas sim, corria o risco de acontecer o pior. Não foi algo tão simples como os jornalistas estavam berrando a cada 2 minutos na mídia. Agora a gente tem aqui o próprio médico e a esposa do Lula falando que foi grave a ponto dele ter corrido risco de morte. Isso para um senhor de 79 anos por conta de um tombo. Então, não é vantajoso para eles fingirem isso. Agora, fingir que o Lula tá bem, que tá tudo bem, tem um motivo. Que é esse todo que eu expliquei para vocês. Então, já sabemos que também, todo esse tempo que o Lula esteve no hospital, eles não disseram nada, mas temiam, inclusive, que o Lula fosse de arrasta para cima, afinal de contas, ele já é um senhor idoso. E aí teve outros trechos também, claro, o Lula mesmo mal, ele não perde a oportunidade de comentar o negócio do golpe, afinal de contas a gente teve um general preso aí neste final de semana, que foi o Braga Neto, e vamos ver o trecho da entrevista onde o Lula comenta sobre o assunto. Prestem atenção nos detalhes. Dessa semana aqui, em que o senhor estava internado, o senhor conseguiu acompanhar um pouco das notícias políticas e da economia? Eu acompanho sempre. Eu não deixo de acompanhar a notícia política, porque eu, depois da cirurgia, eu voltei, pelo menos do ponto de vista de percepção das coisas, de entender as coisas, totalmente 100% normal. Eu voltei a comer normal, sabe? E eu fiquei acompanhando a notícia política com muita tristeza, saber que pessoas que passaram a vida inteira recebendo dinheiro da União para cuidar da soberania nacional estavam tramando um golpe nesse país. É muito triste. É muito triste para quem começou a brigar pela liberdade democrática, ainda muito jovem, sabe, que participou da campanha das diretas, muito jovem, sabe, que foi para a rua fazer as primeiras greves desse país, muito jovem. É muito triste saber que pessoas que chegaram ao cargo de general de 4 estrelas, sabe, montaram uma máquina de fazer maldade nesse país e queria dar um golpe. Sabe, eu perdi 4 eleições. Cada vez que eu perdi uma eleição, eu ia para casa, sabe, chorar minhas mágoas, reclamar e me preparar. Então é muito grave o que eles fizeram. É muito grave. Eu fiquei chocado e eu vou te dizer uma coisa. Eu defendo que eles tenham a presunção de inocência que eu não tive. Eu quero que eles tenham todo o direito de defesa. Mas se for verdade as acusações, essa gente tem que ser punida severamente para que sirva de exemplo ao Brasil. A melhor arma contra um comunista é o microfone, porque o próprio Lula se desdiz nessa entrevista. Primeiro, ele já enquadra o Braga Neto como um golpista, que ele ficou chocado, que ele ficou sabendo do que essas pessoas estavam tramando, e no final ele fala da presunção de inocência, coisa que ele mesmo não deu ao Braga Neto. Ele não disse, temos que averiguar essas informações, coletar provas. Não, ele já saiu dizendo que o Braga Neto queria dar um golpe. E quem acompanhou as notícias sabe que o embasamento todo dessa prisão aí do Braga Neto é com fatos de muito antes, o que levou muita gente a suspeitar que talvez isso tenha acontecido em um momento onde queria se tirar o foco de Lula no hospital, e isso também pode ser, não saberemos. Fato é que temos um general preso, o que é algo bem grave, e o Lula se fazendo de besta, dizendo que quer dar a presunção de inocência que ele não teve para um cara que ele já tá chamando de golpista e que quer cadeia e sem anistia, todas essas coisas que o PT fala. E ele ainda comentou sobre ele não ter tido direito de defesa. E olha só que a Globo até que foi honestinha. Mais um trechinho de 1 minuto e meio, presta atenção, que esse daqui também é bem interessante. Eu defendo que eles tenham a presunção de inocência que eu não tive. Eu quero que eles tenham todo o direito de defesa. Mas se for verdade as acusações, essa gente tem que ser punida severamente para que sirva de exemplo ao Brasil. Presidente, se o senhor me permite, quando o senhor foi preso, condenado, o senhor passou por várias instâncias da justiça, né? O senhor considera que nesse processo todo da justiça, todas as instâncias, o senhor não teve um direito de defesa? Veja, eu não tive direito de defesa. Eu não tive. Eu fui preso primeiro, para depois eu me defender.
Quando o presidente Lula foi... E daí eles fazem toda uma reconstituição de como foi, que ele foi preso, que ele teve sim direito a recursos, e aliás o advogado dele apresentou vários recursos, quem não lembra de Gilmar Mendes chorando emocionado com o tanto que o advogado do Lula lutou, e ele foi julgado na primeira instância, depois teve segunda instância para depois chegar no STF, aí quando chegou no STF aconteceu toda aquela manobra de dizerem que o juiz era incompetente, de dizer que o juiz era parcial, mas não falam nada sobre a condenação dos desembargadores. Agora, pelo menos a repórter fala que, e eles mostram, eles fazem ali depois um apanhadinho de tudo que aconteceu neste caso, falam da decisão do Fachin. O problema é que o cérebro do brasileiro, depois de passar por tanto tempo de governo petista, essas pessoas que recebem informação exclusivamente da Globo, eles têm o cérebro derretido a ponto de não conseguir fazer as conexões. O Lula claramente mentiu. Ele teve direito de defesa. Esse direito de defesa que as pessoas que estão sendo processadas nesses inquéritos intermináveis não têm, porque elas não têm acesso ao inquérito, elas não são julgadas na primeira instância, portanto elas não podem recorrer para outro juiz. A única coisa que elas podem fazer é aceitar a decisão ou recorrer para o mesmo juiz que proferiu a decisão. Então, de novo, aqui está escancarado que o Lula é um safado sem vergonha, que diz que quer o direito de defesa que ele não teve, sendo que ele teve, e o pessoal do golpe imaginário que não tem. O caso é que eles precisam urgentemente fazer alguma coisa para que o brasileiro pare de ver as cacas que o governo está fazendo, para que pare de ver o preço subindo no supermercado. Mas essa é uma tarefa muito difícil. É só perguntar para qualquer pessoa na rua o que é mais grave, o golpe ou o preço que está subindo no mercado. O que interfere mais na vida das pessoas? É claro que é o preço, e ainda mais num governo que prometeu picanha, Daniela Lima prometendo que o pobre ia viajar de avião, ia ir para Disney, o dólar subindo. Então, assim, eles precisam fazer alguma coisa, colocar essa culpa em alguém, no caso o Congresso agora, que eles mandaram esse pacote de corte de gastos, entre aspas. Então, eles precisam culpar alguém, eles precisam fazer alguma coisa para tirar da reta deles o caos que eles estão causando, porque como falei no início do vídeo, agora o Lula já volta a destruir a economia do Brasil sem a ajuda de aparelhos. E agora eu quero saber de você, o que vocês acharam desses detalhes todos, dessa entrevista. Foi uma entrevista de mais ou menos uns 20 minutos, eu assisti tudo, mas eu pensei só o principal aqui para vocês não perderem o tempo de vocês vendo todo o blá blá blá. Conta pra mim aqui nos comentários que eu quero saber, e por hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim, fiquem todos com Deus, um beijo e até a próxima. Fui.